Buenas, pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um início de semana, mais uma semana começando, né? Então quase acabando o mês de abril, o mês que eu faço aniversário, inclusive, daqui uns dias eu faço aniversário dia 30, né? Então vamos ver o que aconteceu hoje aqui no Brasil, lá fora, né? Tanto no milho quanto na soja, no boi e nas bolsas de forma geral. E aquela história de sempre, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, ative as notificações para receber os vídeos, use os comentários, envie suas dúvidas. Eu vi que tem dúvidas novas ali, vou ver se eu respondo nesse vídeo ainda, tá? E é melhor que comentar lá. E basicamente, então vamos pro vídeo, né? Eu vou ficar aqui sem muita enrolação, sem propaganda. Tem aqui o Telegram no canto, quem quiser entrar no grupo é liberado, gratuito, todo mundo pode entrar de graça, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. Só clicar ali, melhor, só clicar no link que está na descrição ou escanear o QR Code para entrar lá. Tem um @ccmfood que é o meu Instagram. Vira e mexe, posto uma coisa lá. Sei que eu não sou o cara mais assíduo do Instagram, mas também não estou aqui para vender curso, fazer publicidade, né? Falar que o mercado financeiro é fácil, que tudo é fácil, tudo é barbada, que compre a minha sala. Não é ideia, nunca foi, nunca será essa ideia. A única coisa que eu entrego para vocês é um conteúdo aqui gratuito. Tem também um grupo lá, né, que não é só eu que falo, todo mundo pode falar, então não é um grupo que eu falo, não é um grupo de alunos, né, como o pessoal gosta de fazer. E tem a plataforma Zigo que está sendo desenvolvida, está demorando bem mais do que eu imaginava que demoraria. Eu achei que ia estar já agora nos primeiros 2, 3 meses desse ano no ar. Está demorando, tem bastante coisa, tem questão contratual. O Brasil é uma burocracia desgraçada. E mas enfim, está sendo desenvolvida, vai sair, uma hora sai, né? Mas como aquilo que eu falo, não tenho pressa nenhuma nisso, porque tem coisas que eu não gosto de correr e de fazer com pressa. Eu prefiro fazer bem feito, e se não for para fazer bem feito, eu nem faço, do que fazer uma coisa meia boca, só com critério de querer aparecer ou ganhar dinheiro. Nunca foi minha intenção e nem será. Tá bom? Vamos lá pro vídeo, vamos parar de falar besteira. Bom, deixa eu mudar minha tela aqui. E vamos lá, né? Então o milho hoje subiu consideravelmente bem. Milho lá fora como um dos milhos mais caros da história, né, dos últimos anos, pelo menos dos últimos 10, 15 anos aí. A cotação americana. Tem a questão lá também da Ucrânia, a Rússia lá, que obviamente que vai ter uma safra melhor na Ucrânia, a Rússia vai, não sei se vão exportar ou não, mas acredito que não. O Brasil bem provável que venha com uma safra recorde aí, como todos os anos, né? Se não der nada muito catastrófico, sempre tem mais área plantada na safrinha, sempre tem uma produção melhor, porque melhora a qualidade da produção, melhora a qualidade dos insumos, melhora a qualidade das sementes, né? O pessoal vai cada vez produzindo mais. Isso não é um acaso, é normal isso. Tanto é que um dos vídeos que eu fiz no Zigo lá foi a comparação da safra do milho, que acontece ali, né, do meio para o final do ano, e da safrinha do milho, que acontece lá no período de verão, que era a famosa safra de verão, que antigamente era safrinha porque se plantava pouco, e ao longo dos anos ocorreu uma inversão, aonde o milho safrinha hoje, que é plantado lá de fevereiro a março e colhido ali no meio do ano, produz o dobro do milho safra, né? E o pessoal na safra dá mais ênfase para soja, por exemplo. Então isso aconteceu por quê? Porque as regiões onde plantavam safrinha eram regiões onde era muito quente e algo do tipo, e não tinha muita produtividade, tanto pela questão de semente, quanto pela questão de qualidade do plantio e tudo mais, e falta de exploração e investimento na área ali. As coisas foram mudando, tem toda a rotatividade da terra também, tudo foi contribuindo para o milho safrinha. E também tem a questão, né, que foi uma das coisas que impactaram bastante no preço do milho e da soja nos últimos meses, dá para dizer assim, até mesmo nos últimos, agora período de pandemia, que é a questão da sazonalidade em relação à sazonalidade americana, que é outra coisa também que eu comento nos vídeos do Zio. Que enquanto os Estados Unidos está plantando, a gente está colhendo. Depois, quando lá está colhendo, aqui está plantando, mais ou menos por aí. E com essa questão da pandemia, que teve a China comprando muita coisa e fazendo muito estoque, e depois parando de comprar, eles conseguiram, de certa forma, em um certo período, comprar quando tinha muito milho do Brasil no mercado, compra do Brasil, caiu o preço está mais barato, e aí logo depois os Estados Unidos colhe e conseguem comprar na sequência, consome aquilo dali
e compra de novo quando está barato lá nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram alinhar a safra brasileira com a safra americana e uma fica concorrente da outra. Alinhar não porque mudaram o clima, mudaram o tempo, mas e sim com a demanda deles. Existe muito estoque, fazem estoque, tá barato, a gente compra um monte, faz estoque e deixa. Ficou caro? Vamos comer o estoque. Começa a baixar, o pessoal vai começar a baixar o preço lá, a gente vai. Quem tem da onde tirar, né? Consegue fazer esse tipo de barganha aí. Baixa demais, compra um monte. Quando sobe, usa estoque como um swap ali, né? Uma espécie de reserva de curto prazo. Mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo, beleza? Bom, então o milho hoje aí subindo bastante, teve aqui Bovespa caindo 0,43, o dólar caindo 1% também, o milho, o contrato maio subindo 1,28, o contrato U lá adiante, né, subindo 2,35, o café no 0 a 0, o boi caindo 1,20. A soja também 1,86 de alta. Lá fora, as bolsas operando no campo misto, né, SPI subindo, Dow Jones caindo, mas 0,04 uma e 0,06 outro, então basicamente um 0 a 0. Bolsas da Europa no campo misto, ou melhor, bolsas na Europa com leve alta, 0,4, 0,5, 0,7, de forma geral. As commodities, petróleo no 0 a 0, 0,07 de alta, o milho 2,91 na Bolsa de Chicago, a soja com 0,65. O café na Bolsa de Nova York com 0 a 0. Nem sei se negociou, tá 0 a 0, não sei se negociou, tem até que ver. Algodão em 81 de alta, cacau com 2,20 de queda, o minério, né, Vale caindo 0,7, Petrobras também, mas aqui ó, BHP 1,30, Rio Tinto 0,03 de alta, Anglo América 0,49, ou seja, um mercado bem estável hoje, juros americanos estão pesando um pouco lá, né, deixa eu até dar uma olhada aqui nos juros, como é que tá aqui, quero ver o DXY também. Dólar índice subindo 0,30 e os títulos americanos, agora já fechou o mercado aqui, eu não vou conseguir ver. Né? Tá no after deles aqui. Bom, mas enfim, basicamente é isso. Vamos lá. Vamos falar do milho, que eu sei que vocês estão curiosos. Vamos botar aqui CCMK. Eu tinha comentado na venda do CCMU. Vou chegar lá. CCMK está subindo, milho numa região interessante aqui. Né? O que dá para se fazer a partir daqui? Bom, para quem me perguntou da volatilidade, ó, volatilidade histórica. Se eu botar aqui no Profit, tá aqui, volatilidade histórica. Essa aqui que eu uso, tá? É a mais simples que tem. Eu não sou de ficar usando um monte de indicador é bom. Não sou de ficar usando um monte de indicador, eu uso o mais básico possível. Quando é para usar indicador alguma coisa, eu uso lá no robozinho, lá no MetaTrader, que funciona lá e faz algumas operações por conta própria, principalmente quando eu não estou olhando a tela. Mas enfim, ó, aqui CCMK, o que está desenhando aqui? No CCMK, a gente tem o seguinte desenho, a gente tem então eu vou usar aqui a outra ferramenta, se ainda funciona, faz tanto tempo que eu não uso, mas funciona, né? Que é isso aqui, ó. O mercado veio, fez um topinho duplo, caiu, com muita força. Tá querendo fazer, coisa mais torta, uma espécie de um fundo duplo aqui e subir. Essa região aqui, que é bem onde a região onde ele bateu hoje na máxima do dia, né, a partir daqui, seria mais ou menos a mesma região. Eu vou pegar outra cor forte, escura aqui, será esse verde aqui mesmo, que é em linha com esse topo, em linha com essa média, tá? Essa região toda aqui, 90, 91, 91 e pouco, 89 alto, né? 90 e alguma coisa. Essa região de 2, 3 pontos, bota um range aí, é uma região que pode ser uma resistência. Né? Por mais que o milho, beleza, pode subir, vir aqui no 100, show, não tem problema. É mais provável um contrato mais longo, não um contrato tão cedo assim. Mas essa região é uma região de resistência aqui. Pode ser uma região de resistência, porque a gente tem um topinho aqui, tem uma região de briga aqui. Se subir aqui e continuar subindo, romper média e ir embora para cima, pode vir testar aqui a região dos 94, pode vir até mais ou menos aqui assim os 99, até mesmo 100. Né? Por que eu falo isso? A gente analisa isso com aquela mesma ideia que eu já falei aqui 50 vezes e vou continuar falando porque isso não muda, né? Porque o mercado faz algo que eu achava que não ia fazer, que eu vou mudar. Não. Né? Que é o quê? Olha o tamanho dessa força vendedora aqui. Eu vou pintar isso aqui tudo, vou fazer uma esculhambação aqui. Exagerei. Coisa. Vou tentar pintar isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa força vendedora aqui.
né? O que eu sempre falo? Quando a gente tem uma força vendedora muito forte, ou compradora muito forte, uma puxada muito forte, qualquer coisa que venha contra, dentro desse range aqui, até pelo menos 2/3 desse range, eu vou botar no olhômetro aqui assim, a gente opera ou procura operar a favor desse movimento aqui. Então aqui, 91, 94, 95, 98, 97, 90 e poucos aqui, essa região desse fundo aqui, isso aqui, olhando um horizonte gráfico maior, é ponto de que venda. Para o milho fazer novamente uma pernada estilo aquela anterior ali, de um tamanho semelhante, ou algo do tipo, e vir aqui embaixo. Isso vai acontecer? Não sei. Não sei se vai acontecer. O que eu falo é, se a gente fizer somente isso durante 10 anos, eu duvido que vocês percam dinheiro. Duvido que vocês percam dinheiro se fizer isso durante 10 anos, respeitando o gerenciamento de risco. É óbvio. Não vai, tem que vender dentro desse cara. Beleza. Aí a pessoa vai lá, vende aqui e bota um stop aqui. Aí vai estopado. Aí vende aqui, bota um stop aqui. Aí estopado. Aí vende aqui, bota um stop aqui. Aí é estopado. Aí não vende mais. Aí o mercado vem, cai e fica de fora. Fala, não dá certo. Dá. Só tem que entrar na hora, né, mais interessante para a venda. Então, assim, aqui embaixo, dessa região aqui, era ponto de compra. Eu falei 50 vezes isso, que valia a compra no milho. Em toda essa região aqui, tinha muita gente vendida. Eu falava, vale a pena de entrar comprado nessa região. Um stop aqui embaixo para vir testar média, testar topo e é isso aí. Beleza. Já no CCMU, estava mais próximo dessa região aqui e eu falava o quê? Bom, CCMU estou de olho numa venda. Que era o quê? Deixa eu voltar para o CCMK. Que era justamente essa venda aqui. Toque de média, toque de topo anterior. Era esse ponto aqui. O CCMU tinha uma coisa mais interessante ainda, que era o quê? Eu boto um gráfico diário, tinha a média aqui, eu boto lá, 89 com 70 a média. Eu botava no gráfico semanal, a média do gráfico semanal estava onde? 89 com 90. Você estava no mesmo lugar. Estava no mesmo lugar, a média do gráfico semanal junto com a média do gráfico diário. Então estava num ponto extremamente interessante ali. Então eu falava, estou de olho numa venda aqui no CCMU, no gráfico diário. O que eu preciso para vender? Uma barrinha. E aqui, ó, tá aqui, eu me lembro do dia que eu fiz o vídeo, eu comecei a circular as barrinhas. Tá aqui, ó, né? O bom de deixar as coisas anotadas é isso. Eu me lembro que eu circulei, eu quero essa barrinha, eu quero essa, eu quero essa, eu quero uma barrinha assim, 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 assim. Qualquer uma dessas barrinhas eu quero. Qualquer uma. Eu só não quero vender só por vender. Ah, vou vender porque ali é um ponto de resistência. Quem disse? Por quê? Se eu só vejo compra. Da onde que tem resistência aqui? Ainda não tem resistência. Deveria ter, talvez, poderia ter, não é deveria, poderia ter seria a pergunta mais apropriada. Poderia, por ser um ponto interessante. Mas eu queria uma barrinha dessa aqui, ó. Eu queria uma barrinha preta aqui, quietinha, bem aqui, pequenininha, né? Queria que, deixa eu ver, hoje é segunda, que na quarta, na quinta, sexta foi feriado, que na quinta-feira tivesse feito uma barrinha pequenininha preta aqui e hoje ele começasse a negociar abaixo dela. Show de bola. Bota uma venda aqui, bota um stop aqui atrás da média, deixa o mercado vir andar aqui embaixo. Se não aconteceu isso, como aconteceu hoje, né? No caso não aconteceu isso, lembrando, teve feriado, né? Então boa parte de que lá fora o mercado funcionou, aqui não. Quando as coisas abrem aqui, o mercado tenta se equalizar o preço. E aí ele dá uma paulada mais forte. Tá? Então, subiu. Beleza. O que eu quero ver agora? Né? O gráfico diário já foi para cima e fechou. Beleza. Se eu botar aqui no after até, tá lá nas máximas. Beleza. Vale a pena comprar aqui? Não acho. Porque assim, se eu comprar U aqui, por exemplo, comprar U aqui, eu vou ter que botar um stop abaixo de 80 aqui, que número está aqui? 84 e pouco. Então de stop aqui eu vou ter 6, 7 pontos. Para isso aqui valer a pena, eu teria que ganhar 12, 14. Ou seja, milho, contrato U, a 105, 107 lá. Basicamente é isso. Eu precisaria disso para fazer valer a pena essa compra. A menos então que eu espere. E se ele voltar aqui, eu compre mais embaixo.
bote um stop aqui embaixo, no mesmo lugar, mas tente achar uma compra, né, dentro desse retângulo aqui, ó, entre 89 e 85. Beleza, eu tente achar uma compra por aqui, com stop aqui para ir lá. Por que isso? Porque fica mais barato o stop, e aí vale a pena eu carregar a operação. Se eu botar num gráfico de 60, beleza, dá para diminuir. Gráfico de 60 eu poderia, por exemplo, comprar agora aqui nesse topo. Poderia comprar aqui nos 89, em cima da média, que ele voltar aqui amanhã ou depois, eu comprar aqui com um stop aqui nos 88,30, talvez aqui embaixo, um stop de 2 dias aqui, mas a chance de ser estopado até aqui embaixo ainda é grande, porque ele pode dar uma enrolada aqui, tá? Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer é o gráfico semanal trair muita gente. O gráfico semanal fazer igual o café fez semana passada, que é isso aqui, ó. No primeiro dia, né, da semana, na segunda-feira passada, uma semana atrás, o café iniciou a semana rompendo para a mesma situação. Toque de média, na média, iniciou rompendo para cima. Primeiro dia. Lá em cima, forte, né, fechando na máxima, show de bola. Beleza. Depois, passaram esses dias, o café começou a voltar e voltou com muita força e deixou essa barra aqui no semanal. Hoje já negociou rompendo dela para baixo aqui. A chance do café vir para cá e seguir o que eu tinha falado é muito grande, né, dado esse desenho. Pode não acontecer? Pode, mas a chance é muito grande. Se acontecer uma barra dessas lá no CCMU, no gráfico semanal, pode abrir movimento para queda de novo. Então não fiquem, né? Não é que eu sou pessimista, eu chamo de realista. Quando a coisa está caindo, eu gosto de vender, quando está subindo, eu gosto de comprar. Mas eu não gosto de comprar quando a situação não está favorável. E não gosto de vender também quando está favorável. Eu procuro sempre o melhor gerenciamento de risco. Então, no gráfico diário, não tem ponto de venda. Não tem. Quem achar um ponto de venda no gráfico diário está querendo vender de fato e está arrumando uma desculpa. Ah, mas tem uma região de topo aqui, de suporte, 50% de toda essa queda aqui. Beleza, né? Mas espera uma barra, espera entrar alguém vendendo aqui, fechar uma barra preta e falar, ó, pessoal, a gente pode ser que venda por aí, né? Agora, se no gráfico semanal, ele começar a patinar, começar a voltar aqui, e obviamente no gráfico diário vai ter que fechar uma ou duas barras pretas, né, para isso acontecer. No gráfico semanal ele começar a voltar aqui, fechar essa barra na negativa, né, imagina fechar a barra dessa semana na negativa e deixar um paviozão em cima da média, perdendo o fundo dessa média aqui e dessa barra nos 88, 90, abre espaço para fazer tudo aquilo que a gente achava que poderia fazer e ele corrigir aqui até essa região aqui de baixo. Pode acontecer isso tranquilamente. Vai acontecer? Não sei. E é o que eu sempre falo, eu não faço a mínima ideia se o milho vai subir, não faço a mínima ideia se o milho vai cair, não sei. Mas eu sei o que eu vou fazer. Se ele começar a patinar aqui e voltar, eu vou vender. Eu vou voltar aqui no gráfico diário, vou achar uma barra preta aqui e vou vender ela, né? E eu sei o que eu vou fazer se ele continuar subindo a partir daqui. Talvez eu não faça nada, talvez eu bote lá num gráfico de 60 ou de 120, ache um ponto aqui, aqui e largue uma boleta de compra e vou ver como é que vai ser, né? A gente tem aqui no gráfico semanal um estocástico ainda sobrevendido, apesar que o U tem pouco histórico. No gráfico diário aqui, opa, errei até o troço aqui, CC1000. No gráfico diário, a gente já está com o estocástico bem mais alto lá, então ele tem espaço para voltar um pouco, que dá para ver, né, que ele saiu da mínima aqui e rompeu médio e foi embora para cima. Então, né, tem que ter um pouco de parcimônia. Olha que bonito, o famoso fundo duplo acontecendo, né? E isso é um fundo duplo, onde ele vai, volta, vai de novo e rompe e vai embora para cima. Isso aqui é um fundo duplo. Compradores, bons compradores, iriam gostar de comprar o milho agora aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó, uns 88, 87,90, 87 e pouco. Bons compradores iriam adorar comprar milho aqui, né? Porque ele vai, volta, vai, mostra que quer ir, volta um pouquinho e aí depois engata e vai. Faz uma wedge aqui, que seria a terceira puxada. Bons compradores fazem isso, né? Mas ao mesmo tempo aqui também é um ponto de venda,
né, do gráfico semanal lá, se ele começar a voltar. Então aqui, toda essa região da média para baixo é uma região que pode ter uma briga muito forte. Por isso que, por enquanto, eu não fiz nada. Falei semana passada várias vezes de venda de CCMU. Eu não falei que entrei, porque eu falei que eu precisava de um ponto de entrada. Não achou um ponto de entrada, não entrei, tá tudo certo. Ainda bem, imagina se eu tivesse entrado só por entrar, hoje eu estou tomando, né, 2 pontos, 3 pontos, sei lá quantos pontos deu aqui. Na abertura, quase 3 pontos aqui no dia de hoje. É por isso que eu digo, tem que ter um filtro para entrar na operação, tem que ter uma metodologia e, eu vou entrar se acontecer tal coisa. Se não acontecer tal coisa, não entra. Eu queria vender porque estava uma região interessante, mas eu precisava de um sinal ali. Não teve, não vou vender. Tá bom? Boi. Boi, ó, mais um dia de queda do boi caindo aqui com uma forcinha um pouco mais relevante hoje. No gráfico semanal, ó, tá querendo fazer aquele movimento que eu comentei, ó. Média móvel ali, pum, pode vir aqui embaixo e testar essa região aqui, né? No gráfico diário, o boi hoje deu uma escorregada forte. Então, assim, aqui é uma situação parecida, né? Só que é um pouco mais interessante, ó. Que é o quê? O boi ele sai de uma lateralidade que estava aqui em cima há bastante tempo e rompe para baixo, volta, não consegue chegar lá e está voltando. Se ele engrenar aqui agora, ele pode dar uma corrigida um pouco maior aqui. Eu não estou falando de um pouco maior com questão de volatilidade, e sim um pouco maior com questão de tempo corrigindo. Olha que bacana também aqui, ó. Lembra que eu falava da volatilidade? Eu falava, ó, aqui eu não opero nem a pau. Tá aqui o meu retângulo que eu botei. A volatilidade muito alta, eu não opero nem a pau. Aí o boi foi, contraiu, não aguentou subir, começou a escorregar e começou a voltar. Agora está ficando bom de operar. Que é o quê? Depois que ele contrai um monte, ele tende a andar um pouco. Então agora pode ser que ele ande um pouco e faça tipo aqui, ó. Olha como ele balançou aqui, atrás, parou, aí começou a engrenar e depois foi embora para baixo. Não estou dizendo que o boi vai bater nos 250, pelo amor de Deus, mas que agora pode estar ficando interessante para a gente começar a olhar com um olhar um pouco diferente para o boi aqui. Então, inclusive, eu posso pegar, colocar alguns avisos, né, alguns alarmes aqui, depois eu vejo qual contrato eu vou operar de fato, aqui vou está mais líquido. Mas vamos ver aqui, boto alguns alarmes por aqui, boto alguns alarmes mais aqui por cima, né, que aí eu quero ver como é que o boi vai se comportar amanhã. Agora está começando a ficar mais interessante. É assim que a gente se posiciona. Às vezes fica meio ano sem operar um ativo. Vai lá e faz 1, 2 operações por ano. Saindo no lucro, tá bacana. E nesse meio tempo a gente opera outras coisas, não é obrigado a operar o mesmo ativo sempre, né? E nem operar todo dia, tá bom? Café. Ó. Café, gráfico semanal, acabei de mostrar ali, né? Então, ó, fez aquela barra que a gente tinha comentado também, que era uma barrinha lá, ó, que ele vai, né? Bota para baixo aqui. Ele balança, balança, balança e vai lá, perde média, testa a média, faz esse candle aqui que enganou muita gente e volta. Né? Então aqui tem espaço para o café vir aqui embaixo. Está desenhado aqui já. Claro que pode dar uma balançada aqui e subir. É claro que pode. Mas uma correção de 2 barras no gráfico semanal não é nenhum absurdo de acontecer. Uma correção de 2 barras no gráfico semanal, o café teria espaço para corrigir fácil, fácil, até os 250, aqui 240 e poucos aqui embaixo, mais ou menos. Fácil, tá? Vim testar esse fundo, enfim, essa região aqui. Uma correção de 2 pernas, onde essa é a primeira e essa é a segunda. Mas o detalhe, aqui, se você botar num gráfico mensal, né, apesar dessa riscalhada toda aqui, é aqui, ó, 250 é aqui, ó. Olha o quanto a média está longe. Tem bastante espaço para cair. Tá? Não estou dizendo que o café vai cair, que tem que cair. Mesma coisa que eu sempre falo, eu não sei para onde é que ele vai. Só que a probabilidade era que desse uma corrigida. E quem me acompanha há mais tempo, eu já falo há semanas que o café bateu aqui em cima, na região dos 300, aqui falo, ó, pessoal, acho que está na hora de tirar o pé, acho que está na hora de tirar o pé do café um pouco. Agora por fevereiro, março, eu me lembro de ter falado isso aqui, agora por fevereiro, março, o pessoal começa a pensar, começa a se posicionar no café
pensando mais lá para o meio do ano, com questão de geada, se vai ou se não vai acontecer, se vai ter El Niño, se vai ter Laninha e toda aquela história que todo ano tem. Tá falando que ia ter Laninha, que ia ter geada, isso, aquilo outro. Já teve 2 anos seguidos. Eu não me lembro de 3 anos seguidos na história com Laninha, né? Teve geada, mas mesmo assim não foi tão ruim quanto imaginava. Foi ruim, tá ruim. E o preço dos insumos ainda estão caros. Mas não sabemos se vai piorar ou não. Tá? Então, tá começando a chegar próximo a um movimento aí, a um período onde o preço do café pode entrar em volatilidade. Daqui a pouco começa a chegar o meio do ano, aí começa a dar uma balançada, que aí vem frio, vem geada ou não, e aí o café entra em pauta aí, vira notícia em tudo quanto é canto, e todo mundo quer operar café. Aí vira e mexe, aparece um monte de comentário como que opera café, quanto que é de margem, algo do tipo. Aí o pessoal vê o tamanho das margens e vê o quanto que pode ganhar, ou melhor, né, o quanto pode perder, arrepia. Não estou dizendo que é errado, que café é coisa que os poucos têm que operar, mas é uma coisa que machuca bastante, então tem que tomar muito cuidado. Assim como ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro também, porque é um ativo que é caro, é um ativo que no Brasil tem pouquíssima liquidez e é um ativo que é um dos mais voláteis do mundo. Então tem que tomar muito cuidado, tem que saber onde é que está se metendo. Tá? E aí, para quem quer operar isso de forma mais fácil, uh, abre uma conta numa corretora americana, abre, enfim, acho que até a Evno já consegue operar alguns ETFs, que é uma corretora americana, mas que é tudo em português, é feita para brasileiro mesmo, né? Abre uma conta lá e aí opera via ETF, opera um JO da vida, tem liquidez, tu vai ganhar a variação do café. Então, é basicamente como se estivesse operando uma ação de café, bem grosso modo. E fica muito mais fácil, muito mais fácil. Não é um ativo alavancado, ganha menos? Ganha menos, mas também o risco corre muito menor, né? Então, vale a pena, até para acompanhar a dinâmica do café, porque como a dinâmica é muito parecida, né, tu entra ali, tu opera o JO, tu consegue acompanhar a dinâmica do café sem estar posicionado extremamente alavancado no café. Dá para operar opções também, dá para operar o próprio contrato futuro, que é bem mais caro, né? Mas eu recomendo começar pelo JO, tá bom? Então, café é isso aí. A soja, SJ, tá lá em cima. Então, a soja, eu vou continuar falando a mesma coisa, né? Tá correndo o risco de eu terminar o ano falando a mesma coisa na soja, se ela ficar aqui nessa região o tempo todo aqui, mas eu não vou mudar meu discurso. Que é o quê? A soja está nas máximas, né? Apesar de que o dólar está embaixo, ela está lá em cima, o dólar está lá embaixo, e isso não favorece nada quem está vendendo soja agora mais barato, né? Quando a soja estava lá em cima, o dólar estava 6 conto, o pessoal não queria vender achando que ia subir mais. É sempre assim, eu vejo isso todo ano, esse filme eu já vi várias vezes e vou continuar vendo. Né? Mas assim, comprar aqui agora eu não compro. Eu aqui, produtor, eu vendo soja. Né? Eu vendo. Tá num preço bacana. O dólar tá uma porcaria. Dá vontade de comprar dólar e vender soja, fazer uma espécie de um hedge ao contrário, né? Mas eu, produtor, deveria ter vendido soja lá quando o dólar estava 6 contos. E a soja estava lá em cima, estava 200 conto a soja, né? Contando com dólar. Agora que está 160, 150, aí o pessoal não quer vender. Lá não queria vender, agora quer. Então é sempre assim. Mesma coisa na pandemia, né? Quando a saca ela sai de. Acontece a pandemia. Eu me lembro que quando o pessoal da BRA teve aqui em Porto Alegre, o João e o Zé, a gente estava no. Fui receber eles no hotel ali, estava conversando com eles lá, e aí eu estava comentando exatamente sobre isso. Muita gente, quando bateu a pandemia, isso no início da pandemia, que o mercado despencou, milho foi lá para baixo, café, soja, petróleo ficou negativo, toda aquela história lá. Me lembro que tinha um período em que o dólar disparou, né, subiu, todo mundo lembra que o dólar subiu, disparou, saiu de 4 e pouco e foi embora, bateu lá no 6 conto.
e a soja despencou. E aí eu me lembro que muito produtor não tinha dólar travado e tinha compra de insumos e coisa que era tudo dolarizado. E aí a soja, como o dólar disparou, o preço da soja, por causa do dólar, parecia que estava caro, todo mundo vendeu soja tipo bicho. Só que na verdade não era a soja que estava cara, era o dólar que estava caro. E aí na conversão, na conta de padaria ali, o montante no final era bastante. Nossa, tá cara a soja, eu vou vender, show de bola. Só que na verdade a soja estava em patamares recordes para baixo. Aí quando depois a soja sai lá de baixo e começa toda essa retomada, que tá aqui, mostra. Então aqui 2020, ó, 2019, 2020, pandemia, soja aqui embaixo. E o dólar estava lá em cima das máximas históricas. Então, como a soja é dolarizada, o preço da soja em reais estava alto, estava lá em cima. Por quê? Porque o dólar estava alto, mas a soja em si estava barata. Quando a soja volta e sobe que nem louca depois, e o dólar continua lá em cima, aqui o pessoal vende soja a 70, 80 reais a saca, quando bate em 160, 170 aqui, ninguém mais tinha soja para vender. E aí todo mundo se apavora. Né? Por quê? Porque aqui não era a soja que estava cara, era o dólar que estava alto. E agora foi o contrário. A soja está lá em cima, só que o dólar despencou aqui para baixo. E aí o pessoal não quis vender porque achava que ia subir mais. Só que o dólar afundado para baixo sem parar. Aí agora que o dólar despenca um monte, a soja começa a recuar um pouco também, aí o pessoal começa a querer vender. Então é sempre umas contas ao contrário. Quando está afundando, quando o navio está afundando, todo mundo no navio não faz muito sentido, porque é o que seria certo. Mas quando os preços estão lá embaixo, estão caindo no menor patamar possível, todo mundo quer vender apavorado. E quando o preço está lá em cima, ninguém quer vender porque acha que vai subir mais. Sempre vai subir mais. Só que uma hora não sobe mais. Uma hora a pessoa fala, beleza, não quero comprar esse preço, ninguém compra e o preço começa a despencar. E geralmente quando cai, cai mais rápido. Então muitas vezes o pessoal não dá tempo de vender ali e vende com um spread gigantesco. Então tem que tomar cuidado. É por isso que eu acho que, e eu sempre falo aqui, que é o seguinte: o produtor agrícola, a pessoa que planta milho, soja, café, arroz, enfim, qualquer coisa, né, cria gado, planta laranja, o produtor, né, da agropecuária brasileira, ele tem a obrigação de saber muito, mas infinitamente mais, por exemplo, do que eu a respeito do mercado de commodities, principalmente do mercado dele. Um cara que planta soja e milho, na mesma fazenda planta só soja, ou soja e milho, ou lá a região cafeira que planta só café, ele tem que dominar assim, um mercado de café total. E não é o mercado de café ali da fazenda, até a cooperativa, até a trading. É o mercado de café dali até a trading, da trading até as empresas cafeeiras que compram, a exportação lá fora, como é que funciona, o dólar, os insumos, né, a importação de insumos, toda a cadeia logística de fretes, containers e tudo mais, porque isso vai fazer o produtor se posicionar de forma correta. Né? Se eu tenho a matéria-prima, que é o principal, que é o café, que é a soja, que é o milho, eu tenho como é que é o ditado da faca e o queijo, eu tenho os dois na mão. Agora eu tenho que saber se eu vou cortar uma lasquinha de queijo para poupar ou se eu vou cortar um toletão de queijo de uma vez porque tá propício para isso, tá? Então, isso é muito importante. O produtor em si tem que entender de todas as ferramentas que o mercado dispõe. Isso, a grande maioria dessas informações a gente consegue na internet, até de graça, você tem um Bloomberg, né? Óbvio que se tiver um Bloomberg, se tiver um Commodity View da Econ, é muito bom, né? Da Refinitiv, se tiver lá a questão de que eu recebo lá, o Daily da Refinitiv também é muito bom. Enfim, se tiver várias outras ferramentas, o próprio Ziga é muito bom.
né? Mas não há necessidade disso. Tem muita coisa que a gente consegue de graça que dá para ter uma ideia. É óbvio que, como o fato de muita coisa é de graça, são várias ferramentas dispersas, então tem que olhar uma coisa, tu olha no TradingView, outra coisa tu vai lá no Barchart, outra coisa tu vai lá no Fred, né, olhar, outra coisa tu abre o CPEA, daqui a pouco tu vai, sabe, é um monte de lugares diferentes, um monte de planilha, um monte de coisa, tu tem que pegar os dados de uma coisa e outra, montar uma planilha para fazer uns comparativos, isso tudo dá um trabalho gigantesco. Uma das ideias do Zigo é facilitar isso, pegar um monte de informação em um monte de lugares diferentes e trazer tudo para um lugar só, fazer comparações, questão climática e tudo mais, que é o que pode ajudar também, né? Essa é uma das ideias da plataforma do Zigo. Mas, enfim, só falei isso porque é uma coisa que eu sempre falo e quem me conhece há mais tempo, quem já conversou comigo sobre isso há bastante tempo, eu sempre fui muito sincero, ó, eu não planto nada, eu não tenho fazendas, não sou um produtor agrícola. Minha família, né, tem produção lá, mas é coisa familiar, local, não tem nada de exportação nem nada, é coisa pequena. Mas, e eu vivo de estudar, pesquisar e especular o mercado aqui. E ainda assim, tenho um pouco de vivência, conheço muita gente, a gente conversa bastante, eu acabo aprendendo e fica um ajudando o outro ali. Mas quem é do meio da agropecuária é obrigado a saber muito bem disso. Não é que é obrigado, mas que se souber, vai fazer muita diferença e vai trazer muita tranquilidade. No momento que a soja está lá em cima e despenca, a pessoa se preparou bem, fica tranquilo. Vai ser um dos únicos produtores da região lá que vai estar soja despencando e o cara ou vai estar tranquilo ou até mesmo vai estar ganhando dinheiro, né? Hoje eu estou humilde na água aqui, tomando de galão. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar. A Pompom aqui, minha cadelinha, está cavalcando aqui na caminha dela, então se você ouvir um barulho, é ela, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá, o que eu falo da soja é a mesma coisa, ó. Tá nas máximas aqui, não é ponto de comprar, apesar de que está subindo, que já falei semana passada, retrasado, e vou gravar esse trecho do vídeo, acho que eu vou botar já sempre aqui. Até que mude o cenário, saia de dentro dessa região desse retângulo aqui, aqui é ponto de venda, né? Apesar da tendência de alta. Quer comprar? Beleza, bota num gráfico menor lá para comprar, mas aí não compra Brasil, compra lá fora, que aí tem liquidez. Basicamente é isso, tá bom? Dólar comercial aqui. Gráfico diário, olha que já de alarme que eu tenho aqui, né? Gráfico diário do dólar. Caindo, né? Hoje aqui o dólar caindo aí 1 e pouco, né? 1,3 aqui de queda. Então mais um dia de queda, seguindo, tô com seguindo, né, brabo? Seguindo a tendência de baixa. Então, como eu sempre falo, essa tendência de baixa vem caindo há bastante tempo, tá forte, tá propício para um trade contra a tendência, porque qualquer momento essa correção aqui vai lá em cima. Beleza, isso é uma coisa que eu tô falando há bastante tempo. Qual que é outra coisa que eu falo há muito tempo? Toda e qualquer tendência, tá, meu Deus do céu, tá difícil hoje. Toda e qualquer tendência, independente se é de baixo ou de alta, ou até mesmo lateralidade, é difícil de reverter. Nunca reverte de primeira, ou na maioria das vezes não reverte de primeira e tão fácil, né? E sempre vai ter muita armadilha no meio. Então por isso que é muito mais fácil e a chance de ganhar dinheiro é muito maior operando a favor da tendência. Então aqui o mercado vinha caindo, cada um desses topinhos aqui, 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 aqui e agora aqui, é uma tentativa de reversão dessa tendência aqui de baixa. Uma hora isso vai acontecer. E é muito provável que isso aconteça assim, ó, lateralize um pouco e depois comece a querer ganhar uma forma e vai embora. Algo como foi aqui. Subiu, subiu, subiu. Olha o tempo que ficou aqui sem sair do lugar, aí rompeu para baixo, né? Aqui cai, aí ameaça subir, volta, fica um tempo de lado aqui, aí depois dá mais uma andada. Então geralmente é assim que acontece as coisas. Tá? Ou até mesmo aqui, que ficou um pouquinho de lado e depois acabou continuando. Então assim, eu olho por esses trades aqui de reversão de tendência, é óbvio que me dá vontade de comprar dólar a 4,60 e esperar ele voltar aqui aos 5,80. É óbvio que dá vontade.
A grande questão é, eu tenho que tentar comprar o mais barato possível. Para eu fazer isso de forma consciente e consistente, sem estar simplesmente chutando para o que está baixo, eu tenho que procurar um ponto de entrada num tempo gráfico menor. Então eu vou lá ou baixo para um gráfico 240 minutos, ou baixo para um gráfico de 120 minutos, ou baixo um gráfico de 60 minutos, e assim vai. Por exemplo, os 120 minutos eu conseguiria... Deixa eu limpar um pouco dessas linhas aqui. Deixa eu limpar o de mão livre, acho que dá para fazer isso, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa interessante. Ó. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, daria para traçar aqui uma espécie de tendênciazinha, mas não está acontecendo ainda. Aqui nessa região aqui dos 120 minutos, um estocástico bem lá embaixo, sobrevendido. Então poderia pensar em um movimento assim do dólar aqui, para a gente, quem sabe, lá para diante subir. Beleza, e aí eu posso fazer aquele tipo de operação que eu já falei várias vezes, que eu costumo fazer, muitas vezes acaba dando certo. Se não dá certo, também errado não dá, porque não é uma operação que vai ser desperdiçada. Eu costumo pegar aqui um gráfico um tempo gráfico menor, 60, 120, 240, 180, enfim, um que eu olhe e fique agradável e que eu esteja a fim de operar, e abro uma conta de swing trade, né, que eu consiga deixar contrato, né, que eu tenho conta de swing trade e day trade separado, que eu possa deixar ela com garantia para fazer swing trade, e procuro fazer operações day trade, mas operações day trade longa, de 60, de 120 minutos, que muitas vezes acabam virando swing trade. Por que eu faço isso? Porque aí eu vou lá e olho num tempo gráfico menor, faço uma operação. Se a operação andar, geralmente eu faço uma operação que se andar vai acabar entrando 2 dias para dentro. Se acabar andando, eu acabo deixando aquela operação no swing trade. E aí muitas vezes um day trade que começou, por exemplo, vamos imaginar que eu comprei dólar aqui a 4,66 hoje, né? Acaba o dólar subindo, vai e volta, daqui a pouco o dólar está a 4,80 e eu sigo comprado um mês depois, sendo que comecei comprado num day trade. Então isso é uma coisa que eu costumo fazer. Porque assim eu consigo diminuir o meu risco. E muitas vezes eu faço isso e acabo encerrando o próprio day trade. Eu vou lá, compro o dólar aqui, o dólar vem dar uma espichada, vem aqui em cima no mesmo dia, no final do dia faz uma barrinha para baixo. Isso aqui é um movimento de venda numa região de topo aqui. E eu vou vender esse negócio, ver o que acontece amanhã. De repente amanhã ele vem corrigindo aqui e eu compro aqui embaixo de novo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes eu saio fora e o negócio já abre um gap de alta. Tudo bem. Então muitas vezes acabo fazendo esse tipo de operação. Mas é uma operação interessante, porque eu consigo entrar numa operação maior com um risco menor, mas opero na conta de swing trade com cabeça de day trade. Se por um acaso acontecer um swing trade, eu carrego. É bem diferente de operar com cabeça de swing trade. Então o cara entra lá, abre um day trade, e aí começa a tomar lá uma ré gigantesca no gráfico, aí fala, não, mas isso aqui é swing trade, eu vou botar meu stop lá embaixo, deixa aqui, tem muito ainda para swing trade para andar, e aí vai voltar, e aí toma um stop gigantesco. Não, se começar já ruim no day trade, já pulo fora. Então essa é uma consciência, tá? Mas enfim, o dólar está bem esticado, tem espaço para corrigir. Eu acredito que boa parte da queda do dólar já deve ter ocorrido, né? Então, enfim, tô de olho aí para quem sabe uma correçãozinha ou algo do tipo. O Ibovespa, ó, gráfico semanal, tá certo isso aqui? 115? Acho que tá, né? Deixa eu ver aqui. Tá, então o Ibovespa aqui, terceira semana que está aqui abrindo, né, patinando um pouquinho, tem espaço para vir até a média. Então eu já tinha comentado isso há bastante tempo, que o Ibovespa tem espaço para corrigir bastante, tem espaço para chegar aqui nessa região, aonde chegou hoje, foi aqui na região do 115, né, depois tem a outra região aqui do 113, depois tem essa região mais longe ainda que é aqui embaixo. Já vem falando bastante tempo disso. E quando eu estava aqui em cima, o que eu falava? Que tinha muita operação que eu estava comprado, de swing trade, que eu já vinha comprado há bastante tempo, que eu estava procurando ela para encerrar. E fiz muito disso. E algumas eu continuei vendido, e outras eu estou vendido, e outras eu estou vendido e continua caindo, e está tudo certo. Né? O que eu mais gosto de falar, obviamente, que a empresa está sofrendo
né? Mas é tenda. O Ibovespa subiu nas últimas semanas um caminhão de coisa, né? Para cima lá, não parava de subir. E tenda estava aqui, ó. Aí para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando o Ibovespa voltou e engrenou a cair, só nessa última queda aqui deu 30% em 15 dias. Só o meu último aumento de mão que foi aqui atrás, nessa região aqui, tenda já está ali a 62% de queda. Tá? E segue caindo. Então, o que eu vou fazer? Nada. Sigo. O cenário mudou? Não. Até a hora que o cenário da taxa de juros resolver mudar, eu acredito que essas empresas aqui vão continuar sofrendo. Já estou, né, de olho nas taxas pré, acho que já está no timing da gente fazer uma operação de pegar aquele título, aquele dinheiro que eu tinha, né, que eu botei boa parte dele lá atrás. Quem lembra eu falando disso, me acompanha mais de ano, vai lembrar desse período aqui, ó. Cadê? 2021, maio a junho, cadê? Maio, aqui. Esse período aqui, essa região aqui, né, em maio, né, foi antes um pouquinho aqui, abril, foi maio. Maio aqui de 2021, eu falava do famoso sell in May and go away, né? Sell May and go away. Venda maio e vai embora. Aí aqui eu encerrei boa parte das minhas operações compradas em bolsa. Eu estava lá em 121, 120 e poucos mil pontos. Beleza, bacana, show de bola. O Ibovespa vai lá e faz isso aqui, poucos dias depois. Eu penso, puta merda, acabei de fazer uma cagada. Aí tudo bem, vai lá e sobe. Nesse período aqui, onde é que eu boto o meu dinheiro? Grande parte dele, do que saiu daqui, coloco em renda fixa. Coloco lá título pós-fixado. Por quê? Porque a taxa de juros estava crescente. Então a gente coloca em pós-fixado. E nessa mesmo período que eu falava, bom, agora eu vou sentar em cima das mãos, vou esperar o negócio andar. Quando a taxa de juros começar a ficar um pouco mais tranquila, começar a chegar perto de um topo, onde eu acho que seja próximo a um topo, eu vou pegar aquele título que estava no pós-fixado, coloco ele no pré-fixado, né? Tipo, só mudo ele lá e fixo uma taxa, 12, 13, 14, enfim, a taxa que tiver lá, fixo aquela taxa e fica aquele investimento lá. Quando o título começar, quando a taxa de juros começar a cair, o valor do título aumenta, aí eu posso ou deixar aquilo lá correr até o vencimento ou tirar antes, fazer um trade, dá para fazer, ganhar até mais dinheiro em cima disso. E aí, aconteceu isso, o Bovespa cai até aqui, chega aqui embaixo, algumas coisas eu acabo comprando, obviamente que eu não encerrei tudo, né, eu deixei algumas coisas eu acabo comprando, comprei Cogna, eu me lembro, comprei aqui no fundo, falei e mostrei, comprei Cogna, comprei Panvel, outras empresas que eu gostava, comprei toda essa região aqui, algumas eu aumentei a mão, e aqui em cima, nesse período em que eu encerro aqui, eu vendo quem? Começo a vender setor imobiliário. Ao mesmo tempo que eu estou sem posição aqui, eu acreditava que as taxas de juros continuariam subindo, eu vendo o setor imobiliário. Então, tenda é a que eu mais vendi e a que mais caiu, né? Então, eu vendi várias vezes ela e me arrependi de ter começado a vender meio tarde. É para ter começado a vender ela mais cedo aqui, eu já comecei a vender mais tarde, não pelo gráfico do Bovespa, sim pelo gráfico da taxa de juros que estava subindo um pouco mais rápido. E aí acontece isso, aí o Bovespa cai, eu fico de fora de boa parte dessa queda aqui, eu ganho dinheiro na queda com algumas empresas do setor imobiliário, obviamente que um pouco da carteira sofre também, porque eu não vendi tudo, mas tem empresas que eu não pretendo vender mesmo. Aqui embaixo eu compro outras empresas que são, né, que eu acredito, como Cogna, por exemplo, e Panvel, aí sobem, né, dão umas patinadas, mas vão embora. Quando chega aqui em cima de novo, eu falo mesmo ponto, praticamente onde eu saí ano passado, eu falo que, bom, estou procurando empresas que eu comprei lá embaixo para sair fora e vou deixar o Ibovespa para corrigir. E aí, é o que eu fiz, né, nos últimos dias aí. E aí, claro, nesse meio tempo fazendo trade com milho, com day trade, com dólar, índice, até algumas ações, algo do tipo, e operações lá fora, mas o grosso do dinheiro é isso aí. Agora, o que eu estou fazendo? Estou encerrando algumas operações aqui, estou de olho para, né, nesse mês, bem provável, que eu faça alguns aportes em renda fixa, procurando, já estou desde ontem não, ontem eu já marquei para olhar,
Hoje eu já olhei uns títulos pré-fixados para olhar a taxa ali de 12, 12 e pouquinho, tentar pegar uma taxa assim, e aí mudar aquele investimento lá do pós para o pré. Daqui a pouco eu tiro um pouco daquele dinheiro, se o Bovespa der uma patinada, voltar para cá e começar a embicar para cima de novo, a gente compra mais coisa aqui. E é isso. É assim que você ganha dinheiro com bolsa, né? Quando as coisas estão lá em cima, que tá todo mundo achando que é mil maravilhas, soltando foguete, geralmente eu pulo fora. Eu pulo fora, eu compro put, né? Eu vendo, faço venda coberta de call, eu faço esse tipo de coisa. Quando a coisa está lá embaixo, que o mundo está acabando, eu pego umas empresas lá, vou lá e compro. Aí eu vendo put, né? Tentando comprar mais embaixo ainda. Eu me lembrava que eu brincava de Magalu, não comprei. Mas quando ela estava aqui embaixo, ela chegou a bater quase pouco aqui. Quando ela estava aqui nessa região, eu lembro que eu botei uma linha, deve ter sido essa aqui, mas essa aí estava mais abaixo. Eu falei, a 4 pila eu compro. Mas que eu brincava que era o mesmo preço da Petrobras lá, que bateu a 4 reais. Ah, 4 reais eu compro. A desgraçada bateu quase a 4. Mas eu não comprei. Não comprei Magalu. Estou de fora de Magalu há muito tempo. Bem antes aqui. Acho que daqui deve ter sido uma das últimas vendas que eu fiz em Magalu. Né? Venda de sair fora da operação. Então, enfim, não peguei nem a queda e nem boa parte dessa alta, que é uma empresa que eu tenho muito pouco em carteira. Que eu fiz só alguns trades muito curtos nela. Eu não peguei, né, a Magalu, isso aqui eu não peguei. Né? Mas enfim, não precisa disso. E, e até brincava, vou ter que comprar esse negócio. Mas acabei não comprando. Mas enfim, tem outra empresa que eu comprei, Cogna. É uma empresa que eu acredito. Né? Pô, o negócio paguei 2 e pouco, já tá em 2,70. Ah, é quase nada. Mas pega o mouse aqui, dá uma arrastadinha, é 20%, 30%, dependendo, 40%, dependendo de onde comprou. Se pegou aqui da mínima, que não foi o meu caso. Até lá em cima deu mais de 50%. Meu preço médio está aqui em 2,30, mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá lá, ó, 15, 20%. Mas quem é que está ganhando 15, 20% em Cogna? É? Não é todo mundo que está ganhando 15, 20% em Cogna, não. Então, essa é a coisa que eu gosto de fazer. Quando o mundo está acabando, eu vou lá e compro. Tá bom? Bom, por hoje era isso.